Eu sou a Helena e eu sou tutora de Língua Portuguesa e Literatura. Essa é a nossa primeira aula e eu estou muito feliz de poder estar ministrando essa primeira aula para vocês, porque é uma aula gravada, é a primeira aula gravada e de um assunto tão importante, né, que é o português. Hoje a gente vai falar sobre teoria da comunicação. O que é a teoria da comunicação? Você já parou para pensar como que você se comunica com as pessoas? O que te faz se comunicar com as pessoas efetivamente? É o outro? É você? É o que você fala? É o meio que você fala? Então, a teoria da comunicação, ela surgiu já há muitos anos na tentativa de desenvolver uma teoria sobre como a gente se comunica, por que a gente se comunica, como que as coisas passam a fazer sentido dentro da comunicação. Ok, aqui a gente tem o esquema da comunicação e aí a gente vai destrinchando aos poucos quem são essas pessoas aí que estão dentro do espectro comunicativo. Vamos pensar nesse exato momento. Vocês estão assistindo essa aula e eu estou ministrando essa aula para vocês. Eu sou alguém que está enviando uma determinada informação e vocês são pessoas que estão ouvindo essa determinada informação. Então, disso a gente já pode tirar algumas conclusões. O importante dentro de uma comunicação é que alguém emita uma informação, porque se não tiver alguém para emitir essa informação, não tem comunicação. Então, eu sou quem nessa história? Eu sou uma pessoa que está emitindo. Então, eu sou a emissora. O emissor é aquele que emite a mensagem, aquele que dá alguma informação, aquele que expele a comunicação, certo? E vocês estão recebendo. Se vocês estão recebendo, vocês são receptores dessa comunicação ou destinatários. E o conteúdo dessa comunicação, ou seja, o que a gente está falando agora sobre elementos da comunicação, é a mensagem dessa comunicação, ok? Tá, isso é fácil de entender, Helena, eu entendi. Mas o que é canal, o que é código e o que é contexto? Vamos com calma. Eu poderia estar falando aqui em inglês, certo? E muitos podem não entender, porque muitas pessoas não sabem inglês. Ou eu poderia estar falando em espanhol, ou poderia estar falando em francês, ou poderia estar falando em alemão. Essa maneira de se transmitir a mensagem é chamada de código. Então, o código é a maneira com a qual você transmite determinada mensagem. Só a língua pode ser utilizada como código? Não. A língua é um dos meios de código, mas não temos só a língua como código. Podemos ter códigos em linguagem verbal e linguagem não verbal. Veremos isso. O que é o canal? O canal é o meio com o qual você envia essa mensagem, o meio pelo qual você envia essa mensagem. Então, vamos lá. Você está lá conversando com o seu tchutchuca, a sua tchutchuca no WhatsApp, ok? E aí você está utilizando o seu celular, você está no Wi-Fi de casa, até porque você está quarentenado, você está em casa, e você está mandando mensagem para o seu tchutchuco, para a sua tchutchuca. E aí, bem, você já parou para pensar qual é o canal que você está utilizando para mandar essa mensagem? Pois é, são as ondas, né, de internet, as ondas de Wi-Fi. Então, você pode até não saber muito bem como funciona, assim como eu não sei muito bem como funciona. Mas você sabe que existem ondas sendo enviadas de um lugar para outro que permitem com que essa comunicação seja efetiva. Caso contrário, se você não tiver Wi-Fi na sua casa, você não consegue conversar com ninguém. Certo? Então, o canal é um dos meios pelos quais a comunicação se efetiva. Helena, mas quando você está conversando com uma outra pessoa diretamente, a comunicação é efetivada. Qual é o canal aí? O canal são as partículas, é o ar. Então, o ar permite com que você fale diretamente com o outro. Supondo que uma pessoa esteja no vácuo, ela não consegue respirar, não tem ar, então ela não consegue falar, ok? E o contexto? O contexto, também chamado de referente, é a situação em que essas duas pessoas se encontram. É o espaço-tempo.
Então, nesse exato momento em que vocês vão estar assistindo essa aula gravada, a gente está numa situação, num contexto, num referente em que existe uma pandemia e, por causa dessa pandemia, precisamos estar em casa e, além de precisarmos estar em casa, precisamos estudar em casa. Então, essa videoaula tem uma situação de um contexto no século XXI, no ano 2020, numa situação de pandemia em que as pessoas precisam estudar pela internet. Olha só o contexto, né? Vamos ver como é que isso funciona em um texto. Olha esse texto aí. Eu retirei, né, de um artigo de opinião. Como os casos mais graves demandam terapia intensiva, a ocorrência de um nível elevado de contágio causa um pico de demanda de leitos de UTI, que pode levar à utilização simultânea das unidades de terapia intensiva por uma massa enorme de pessoas, numa consequente insuficiência da capacidade de atendimento para os casos mais complexos. Então, a gente tem aí um médico, Cláudio Luttenberg, dando um artigo de opinião ao Correio Brasiliense falando sobre a pandemia e falando sobre os leitos estarem lotados dentro das UTIs, a demanda de leito nas UTIs. Então vamos lá, vamos descobrir quem que quais são os nossos elementos da comunicação nesse sentido. Emissor, quem está emitindo a mensagem, quem está enviando a mensagem? Você já sabe, fala aí, eu vou responder. O nosso emissor é o Cláudio Luttenberg, ele está enviando essa mensagem para você, não necessariamente para você que está ouvindo, mas para várias pessoas que estão lendo esse artigo de opinião. E aí você já tira o receptor. Quem é o receptor? O receptor é o leitor do artigo de opinião do Correio Brasiliense. Qual é o código? O código é a língua portuguesa. Caso ele não usasse a língua portuguesa, poderia haver um ruído. Ah, mas o que é ruído? Ruído na comunicação é quando você está no aeroporto e aí você encontra com um alemão e aí vocês dois começam a se falar e vocês não se entendem. Isso é o ruído na comunicação. É quando um dos elementos não se coloca dentro da situação comunicacional. Então, esses 6 elementos aí são muito importantes porque se faltar um deles, não tem comunicação. Eles são essenciais para a comunicação. Veja, o código nesse sentido é a língua portuguesa, que está permitindo que você compreenda a mensagem que ele está utilizando. O canal, nesse sentido, é o Correio Brasiliense, o jornal Correio Brasiliense, o site Correio Brasiliense, que está veiculando a informação a você. A mensagem é justamente a mensagem sobre a questão da pandemia, um médico comentando sobre a pandemia, e um contexto referente, né, o contexto ou referente é a situação em que a gente se encontra agora, século XXI, ano 2020, contexto de pandemia. Show? Muito importante sobre o código. O código, ele pode ser uma linguagem verbal, pode ser uma linguagem não verbal e pode ser uma linguagem mista. Tenho certeza que todos vocês já viram isso, certo? Linguagem verbal é que eu estou utilizando agora. Eu estou utilizando palavras, estou utilizando sintagmas para que vocês compreendam aquilo que eu estou falando. Mas também temos a linguagem não verbal, assim como eu coloquei aqui, ó, algumas figuras, tá vendo? Aqui em cima, ó, figura de reciclagem. Aqui embaixo, figura radioativa. Ali, ó, pare, uma placa de exclamação, né? Uma placa de exclamação que indica pare. Então, assim, todas essas imagens aqui você entende. Se você tiver num lugar que tem assim, ó, essa marquinha radioativa, você tá dentro de um hospital. E aí tem uma porta lá com a plaquinha radioativa. E aí você vai entender que o negócio é perigoso, você não vai meter a mão ali. Bem, se você tiver apreço à sua saúde, você não vai meter a mão ali. Então, isso daqui é uma linguagem não verbal, ele não está utilizando palavras para te explicar que aquilo dali é radioativo. E a linguagem mista é quando se mistura uma coisa a outra.
Por exemplo, quando você tem a plaquinha de exclamação e embaixo está escrito pare, você está utilizando não somente a imagem, mas está utilizando também a língua escrita, né? Muito importante, o que é língua, né? Muitas pessoas falam assim, a Libras é uma linguagem de sinais. Vamos descobrir o que é língua. O que é língua? De acordo com o dicionário Roais, língua é sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e expressão falado ou escrito. Então, o que é a Libras, né? A Libras é a língua brasileira de sinais, ela não é linguagem. É uma língua por quê? Porque ela tem sintagmas próprios, ela tem axiomas próprios, ela se coloca em um sistema em que a combinação das expressões, a morfossintaxe da Libras é diferente do português, então é uma língua nova. A Libras é a segunda língua mais falada no Brasil, é a nossa segunda, é oficial. Então, assim, quando você falar Libras é linguagem de sinais, pensa 2 vezes, ok? A Libras é muito, muito, muito importante. A gente normalmente fala que a Libras é uma língua sintética, porque ela sintetiza muitas palavras que o português é prolixo, vamos dizer. Então, coisas que você fala e você tem que colocar artigos, conjunções e fazer... colocar várias classes gramaticais para que as pessoas possam entender o sentido da frase, na Libras você torna isso muito mais sintético, certo?